Nós vamos conversar agora, ao vivo, a Basília Rodrigues já chegou aqui para nos ajudar. Seja bem-vinda, Basília. Nós vamos convidar para conversar com vocês o senador Jorginho Melo, do PL, Santa Catarina, que é um dos integrantes da CPI da pandemia, já esteve com a gente aqui. Eu agradeço ao senhor mais uma vez a entrevista, agora a visita ao nosso estúdio aí em Brasília. Senador, eu gostaria de saber que balanço o senhor faz do depoimento do ex-ministro Mandetta ontem? O senhor acha que serviu para esclarecer dúvidas que o senhor tinha, por exemplo, a respeito da passagem dele pelo Ministério da Saúde? Tudo bem, Colombo. Minha saudação a todos vocês. Eu não tenho dúvida de que o ministro Mandetta teve ontem uma grande oportunidade de, em 7 horas, poder falar para o Brasil, né? Ele foi mais político do que ministro da Saúde. Ele falou sobre o que ele quis, né? Os senadores perguntaram, eu perguntei, os diversos senadores perguntaram sobre diversos pontos, né? Sobre essa história do fica em casa, de não participa. Eu próprio, quando voltei dos Estados Unidos, que eu tive aquela viagem oficial com o presidente da República, e quando cheguei, fui ao encontro dele para conversar, eu e o senador Nelsinho Trade, e a recomendação foi que fosse para casa. Eu fui para casa, fiquei 14 dias em casa, esperando ver se tinha alguma reação, o que ia acontecer. Então, essa história é verdade. No começo, ninguém sabia absolutamente nada. Então, a determinação, a orientação dele é que do isolamento, que fosse para casa, que não e evitasse contato, né? Até porque nós estávamos lutando contra um inimigo oculto, ninguém sabia absolutamente nada do que estava acontecendo, né? Então, o mundo teve essa dificuldade e nós também. Então, foi se agravando, até se esperava que a pandemia tivesse... porque vai ter o pico no mês de maio e depois vai estar dominada. E todas essas previsões foram erradas. Ninguém acertou, porque o vírus ele teve mutações, como está tendo ainda. E nós temos que se virar nos 30 para conseguir segurar essa pandemia com o menor impacto possível. Ela está sendo arrasadora pelo número de pessoas que já faleceram. Eu próprio perdi amigos, perdi pessoas próximas por essa tragédia que está acontecendo em todos nós, no mundo todo, né? Senador, ontem, em resposta ao senador Ciro Nogueira, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta deu a entender que existia um movimento orquestrado dentro do Palácio do Planalto com perguntas, que aquela pergunta já teria sido enviada a ele pelo ministro Fábio Faria. Eu lhe pergunto, existe uma articulação dentro do Palácio do Planalto para que exista uma narrativa nesse momento de perguntas aos ministros que serão interrogados? Estratégia não tem, porque se tivesse ninguém conta, né? Estratégia ninguém fala. Eu próprio tenho feito algumas indagações, eu tenho ouvido, porque a nossa participação é de ouvir, prestar atenção em algumas recomendações técnicas, o próprio governo, eu sou vice-líder do governo, então não há mal nenhum em ouvir alguma dica ou alguma orientação do governo, mas nunca teve. O governo não está preocupado não com estratégia para camuflar isso ou aquilo, né? A sociedade conhece o que aconteceu, né? A CPI tem que investigar todos os caminhos, principalmente o caminho do dinheiro. Isso a sociedade quer saber também, de forma destacada, porque o dinheiro que se foi bem aproveitado, teve gente, teve governador e teve prefeito que pagou folha de pagamento, que fez obra estruturante no seu município, pagou precatório. Por isso que faltou leito. Então, isso tudo nós temos que ver, né? Então, a estratégia, não tem estratégia nenhuma. Estamos lá na CPI para ouvir todas as pessoas que vão ser intimadas, até porque a CPI começa de um jeito e pelo caminho vai acontecendo. Você vai chamando mais aqui, mais ali, apertando mais, contextualizando mais com o que ocorreu. Enfim, então a CPI é um remédio amargo que tem que ser aplicado e torcer para que ela tenha efetividade. Que ela não fique só fazendo palanque político para alguém fazer média. Não é momento de palanque político. Foi por isso que eu, pessoalmente, fui contra a instalação da CPI quando o ministro Barroso determinou.
que a CPI avalia o passado, não o futuro. E o que já foi feito, já foi feito. A gastança já foi feito. Comprado equipamentos na Casa da Maconha já aconteceu. O meu estado já comprou respiradores, por exemplo, e mandou dinheiro para uma casa de massagem no Rio de Janeiro. Isso já aconteceu. Os tribunais de conta, os tribunais, o TCU, todos eles têm essas informações. O dinheiro foi fundo a fundo. Então não vai desaparecer essas informações. Por isso que eu entendia que a nossa energia, a nossa união teria que ser para a pandemia, antecipar vacina, o que o presidente Rodrigo Pacheco tem tentado fazer. É isso que seria a prioridade do momento, né? Senador, entrevistando alguns dos seus colegas aqui algumas vezes para poder falar a respeito da CPI, incluindo o próprio presidente da comissão, Omar Aziz, a gente ouviu bastante de que não havia o interesse, o desejo em vilanizar ninguém, nem também procurar quem é o mocinho, quem é o vilão aí no meio do caminho. A ideia era tentar desenrolar esse nó e compreender o que pode ser feito de melhor daqui para frente para evitar novas mortes. Mas a gente também compreende que é um pouco difícil, né, não entrar dentro desse cenário de encontrar um culpado, até porque a gente está querendo compreender, por meio da voz de vocês, senadores, o que foi feito de errado até aqui. Em algum momento vai ser feito um relatório mostrando qual é a conclusão de toda essa comissão. Quanto a ontem, com o ex-ministro Mandetta, quem vai ser Mandetta nesse relatório? O que o senhor acredita que vai aparecer de mais forte na atuação de Mandetta na hora de ser feito esse relatório final, senador? O Mandetta, o ex-ministro Mandetta, ele fala muito bem, ele foi deputado federal, ele se comunica bem. E ele teve o momento de fazer um grande palanque político ontem. E ele aproveitou isso, né? Falando do que fez, do que deixou de fazer, até porque quando a pandemia surgiu, não se tinha receitas prontas, não se imaginava, e pelo menos é o que eles informavam, que não tinha, ninguém sabia o tamanho que seria. Então ele teve ontem a participação, falou sobre cloroquina, ele próprio distribuiu cloroquina, 3.400.000 unidades para os estados, porque cloroquina é um medicamento que é legal, tem indicações para febre amarela, enfim, tem pessoas que tomaram, eu conheço pessoas que tomaram, porque qualquer remédio que se tomasse era um remédio para um chá, cura a cloroquina, a Covid, enfim, tudo que foi pensado, os médicos tinham independência para fazer, e os brasileiros também, então muita gente tomou. Se tomou certo ou errado, o que tomou, enfim. Então, o ministro teve um momento de exposição de 7 horas para falar do que ele quis, com desenvoltura, né? Diz que quer ser candidato, está à disposição, enfim, que é um direito dele, está tudo certo. Não tem problema nenhum. O que a CPI anotou, o que está sendo gravado, o que vai ser compilado para o relatório final, depois a gente vai ver. Juntando todos os depoimentos, vai ter uma conclusão final que será aprovado pela CPI e depois encaminhado para onde for necessário, para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral, enfim, para todos os canais que uma CPI deve prestar conta, né? Deve oferecer os levantamentos que fez. Da cloroquina, não é, senador? Ela vai ter de ser aprofundada, porque, como o senhor lembrou, realmente no início da pandemia ninguém sabia exatamente como agir, nem os médicos que estudaram e dedicam a vida deles toda a isso, não é? O que se discute aqui é o fato de o governo federal ter abraçado esse medicamento como se ele fosse, por exemplo, uma alternativa para, naquele momento, evitar o isolamento social, que era o que os médicos sérios do mundo todo, que a Organização Mundial da Saúde recomendavam, né? E o próprio presidente da República, isso está gravado, né? Eu repito o que eu disse mais cedo aqui, embora muita gente tente apagar, o passado está aí, a internet registra as coisas para a eternidade. O presidente foi um garoto propaganda desse medicamento, que poderia, não é, senador, passar a impressão para as pessoas de que tomando esse remédio, você estaria
um pouco mais seguro do que os outros e poderia continuar trabalhando, continuar circulando, frequentando aula, frequentando academia. E estudo por estudo, isso foi sendo derrubado frequentemente. E até hoje, 412 mil mortos depois, 1 ano e 1 mês de pandemia, nós estamos aqui falando de cloroquina, que a cloroquina isso, a cloroquina aquilo. Essas provas não podem ser usadas contra o presidente da República, senador? Não tem comprovação científica nenhuma. É tudo chutômetro. Tem narrativas que se faz. Por exemplo, lá no meu estado, tem o município de Rancho Queimado e o município de Chapecó, que fizeram o kit Covid, entregue na casa das pessoas, quando as pessoas vinham para a cidade, que é uma cidade do interior, essa cidade de Rancho Queimado, então, e Chapecó também, quando a pessoa sentia que estava com alguma coisa diferente, já comparecia lá, tinha uma equipe médica, já medicava e dava diversos remédios, vitamina D, zinco, enfim, ivermectina, enfim. E foi um sucesso comprovado. Diminuiu o número de pessoas. Né? A imprensa, vocês já noticiaram isso, que foi um sucesso absoluto. Então, foi esse tratamento imediato que ajudou? O que foi? Tem pessoas que são acometidas pela doença e não acontece absolutamente nada. Né? Eu passei, graças a Deus, e não tive quase absolutamente nada de reações difíceis de encarar. Enfim, cada organismo é um organismo. Enfim, não tem remédio, o remédio é a vacina. E esperamos que a vacina consiga fazer a imunização com bastante cobertura, com eficácia. Né? Então, não tem remédio. Então, é uma narrativa que cada um constrói do jeito que quer. Pode tomar isso que faz bem, toma aquilo que não faz bem. Os médicos têm autonomia. Eu acho que os médicos foram ouvidos, na grande maioria, e muitos médicos receitaram uma série de remédios para tentar evitar o agravamento da doença, porque todos nós sabemos que 85% das pessoas não acontece absolutamente nada, algum desconforto. Depois aí dos 15% tem aquele grave, tem aquele que se salva, né? Infelizmente, muitas pessoas morreram e estão morrendo ainda, né? Agora, só para pontuar aqui, antes de passar a palavra para Basília, já me excedi aqui, mas é que eu tenho que pontuar o seguinte aqui, senador. O senhor citou, por exemplo, o município de Chapecó, né? E nós fomos atrás de Chapecó para entender se havia mesmo alguma coisa diferente acontecendo em Chapecó, porque Chapecó poderia iluminar o mundo, né? Afinal de contas, os Estados Unidos, a Itália, a Inglaterra, a China, a França, a Índia... Ninguém sabia disso, né? E o que nós descobrimos a partir de uma reportagem é que a taxa de mortalidade por Covid em Chapecó é superior à média nacional, segundo dados do Ministério da Saúde. Chapecó somou 541 mortes por Covid desde o início da pandemia até a terça-feira, dia 6 de abril. Há um mês, portanto. A cidade tem 224.013 habitantes, segundo o IBGE. Isso significa que, a cada 100 mil habitantes da cidade, 241 morre de Covid. A taxa está acima da média nacional de 160 pessoas mortas por 100 mil habitantes, inclusive da taxa do estado de Santa Catarina, do estado do senhor, de 161 mortes a cada 100 mil habitantes. Em relação à incidência da doença, a cidade registra uma média de 15.229 casos a cada 100 mil pessoas, mais do que o dobro da média nacional. 6.234 casos a cada 100 mil habitantes. Essa reportagem aqui é do mês passado, porque foi no mês passado que o presidente foi a Chapecó. Se eu não estiver enganado, o senhor inclusive estava lá, né? Em Chapecó, na visita do presidente Jair Bolsonaro à cidade, que foi apresentada como um símbolo de eficácia de um medicamento que o mundo inteiro hoje despreza para a Covid-19, não para outras doenças, como o senador lembrou, é muito importante para lúpus e outras doenças. Mas já falei demais aqui, a Basília, que está convivendo com o senhor todos os dias lá na CPI, senador, tem uma pergunta para fazer ao senhor. Oi, tudo bem? Muito bom dia a vocês que estão aí no estúdio, bom dia a todo mundo que está no Novo Dia, também o senador Jorginho Mello. Eu gostaria de saber sobre o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, que acabou sendo adiado depois que Pazuello apresentou um atestado médico.
Estrategicamente falando, é melhor ou pior para a investigação que Pazuello fosse ouvido mesmo agora, o depoimento seria hoje, ou só daqui 14 dias após esse fim de quarentena em que ele se encontra, de acordo com ele mesmo, no momento. Os senhores sabiam que Pazuello não iria mais prestar depoimento hoje? Ficaram sabendo junto com todo mundo ali na hora da CPI? Ou houve uma estratégia, uma consulta feita ao governo? Pazuello trocou uma bola com o governo antes de desistir de vir hoje? Zília, só para responder ao Colombo, Chapecó é uma grande cidade, tem só na área de alimentos, lá tem a cooperativa Aurora, que tem 20 mil funcionários. Então, você veja bem, não teve fechamento absolutamente de nada, o frigorífico continuou funcionando. Então, teve morte? Claro que teve, mas hoje aquele centro de recepção que foi transformado, que era um centro de cultura lá, não tem mais ninguém, está tudo deserto, tem lá, está montado esperando alguma coisa que aconteça, mas então ajudou em alguma coisa assim. Claro que teve mortes, a gente lamentou isso tudo, né? Basília, o depoimento do ministro Pazuello era para ontem. Aí veio a informação de que ele teve contato com outros militares que estavam acometidos da doença. E aí pediu ao presidente da comissão para que o depoimento dele pudesse ser remoto. E isso não existe, depoimento tem que ser presencial, você tem que olhar no olho da pessoa para ver se está suando frio, se está falando a verdade, enfim. Então foi dito que o depoimento tinha que ser presencial. Então ele, na preocupação, essa história veio para a comissão, não teve conversa nenhuma antecipada, eu não recebi informação nenhuma sobre isso. Eles se reportaram ao presidente da comissão de que ele estaria preocupado em comparecer porque participou com algumas pessoas que estavam com o Covid. E aí foi entendido, então, foi feita conversa com o chefe das Forças Armadas, onde o Pazuello, porque ele é militar da ativa ainda, né? E foi combinado para que tivesse essa quarentena de 14 dias e ele pudesse vir fazer o depoimento pessoalmente, não pode ser remotamente. Tá certo, então, eu quero agradecer antes de cancelar o depoimento... Sim, Basília, por favor. Desculpa, Lu. Antes de cancelar o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, senador, então o comandante do Exército foi comunicado disso? Eu entendi mais ou menos isso pelas suas palavras. Quem falou com o presidente Omar, pelo que eu ouvi, foi o comandante do Exército, a quem o ex-ministro Pazuello pertence. Ele está na ativa, ele é subordinado ao Exército Brasileiro, né? Então essa conversa teve. Muito obrigada, então, senador Jorginho Mello, do PL, é um dos integrantes da CPI da pandemia e falou aqui pra gente sobre esse primeiro dia de depoimento por lá. Muito obrigada, senador. Muito bem, muito obrigado a todos vocês. Uma boa notícia aos microempresários. Os 5 bilhões foi para 7 bilhões da nova tranche que o Ministério da Economia está providenciando para a gente socorrer a micro e pequena empresa para não aumentar a quebradeira no Brasil. Essa é uma boa notícia para quem está esperando o seu capital de giro para sobreviver.